Graça e paz, irmãos. Prazer estar mais uma vez aqui para nós participarmos juntos do IBN em casa. Gostaria de convidar você para convidar outras pessoas, envie o link aí, convida outras pessoas para participar conosco, compartilha, curte aí, para poder abençoar o canal da igreja, né? Vamos orar para darmos início a este momento? Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor por esta oportunidade de estarmos juntos meditando na Tua Palavra. Abençoa os nossos irmãos que estão agora reunidos para poder ouvir e aprender qual a vontade do Senhor para conosco. Nos abençoa, nos use, fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vamos adorar o Senhor com alguns cânticos. Vou convidar a equipe de louvor para estar ministrando e você adore ao Senhor aí na sua casa. Neste lugar onde o amor não se esfrie e o fogo não se apague, em tua presença, Senhor Jesus. Senhor Jesus, Santo Espírito, eu me rendo a Ti. Meu anseio é permanecer em Teu amor, em Tua presença, Senhor, em Tua presença, em Tua presença, Senhor, em Tua presença. Neste lugar onde o poder não me corrompe, riquezas não me cegam, eu quero estar neste lugar onde o mundo não me atrai, paixões não me seduzem, em Tua presença, Senhor Jesus.
em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença. Santo Espírito, eu me rendo a agir. Meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença. Vamos então meditar no livro de Ruth. Convido você a abrir a palavra do Senhor no livro de Ruth, no capítulo 1, dos versos 14 a 17. Nós estamos estudando mulheres relevantes, mulheres que fizeram a diferença com suas escolhas e que tem muito a nos ensinar nesta noite. E a mulher que nós iremos estudar hoje é Ruth. Eu não sei se você sabe, é uma curiosidade apenas antes de nós entrarmos aqui no texto. Na Bíblia só existe 2 livros com o nome de mulheres, sabia? Um deles é Ruth. Tamanha a relevância das atitudes que essa mulher tomou. Então, para você ter uma ideia de como é importante nós aprendermos com ela. Vamos lá? O texto está em Ruth, no capítulo 1, dos versos 14 a 17, diz assim: Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Pelo que disse: Eis que voltou a tua cunhada, ao seu povo e aos seus deuses. Volta também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me inste para que te abandones e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, eu irei. Onde queres que pousares,
ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não me seja a morte me separar de ti. Esse é um texto muito conhecido, né, irmãos? Alguns casais usam eles em convites de casamentos, lembranças. Tamanha beleza desse texto. Um texto muito bonito, muito conhecido, muitos irmãos conhecem, muitas pessoas até que não são crentes conhecem esse texto, porque realmente é um texto muito bonito. Mas não foi dito para uma mulher ou para um homem, para um casal. Foi dito de uma nora para uma sogra. Daí você já vê que Ruth é diferenciada e nós temos muito que aprender com ela. Para que a gente entenda esse texto, eu quero contar para você a história de Ruth, de como tudo isso começou. A palavra de Deus conta, lá no primeiro versículo, você pode ler depois na sua casa, que é muito pouco, são apenas alguns capítulos. Você começa a ler e se empolgar com uma história muito bonita, você vai ver que rapidão você lê esse texto. Diz que um homem tinha casado com Noemi, morava em Belém, de Judá. Ele tinha 2 filhos, porém a sua cidade, a região em que ele morava, estava passando por um período de fome. Havia fome naquela região. Então ele pegou a sua esposa, pegou os seus 2 filhos e saiu. E começou a peregrinar, procurando um lugar melhor para viver. E ele parou em Moabe. Acontece que não sabemos por quanto tempo ele esteve ali com sua esposa e seus 2 filhos, mas morreu, veio a falecer, deixando Noemi então com seus 2 filhos. Eu gostaria até de abrir um parêntese aqui, irmão, para falar sobre os filhos de Noemi. Um chamado Malom, que significa doentio, e o outro chamado Quilion, que significa definhante. Eu não sei se você, irmão, tem o hábito de procurar o significado de nomes para colocar nos filhos, para você escolher mesmo o nome dos seus descendentes. É muito importante, irmãos, na palavra de Deus, por várias vezes, Deus troca o nome das pessoas devido à importância dos nomes. E olha que o significado desses 2 filhos dela não é muito bom, não. E foi isso que aconteceu. Os 2 morreram também, deixando Noemi só com as suas 2 noras. Porque eles, lá na região onde eles foram, eles acabou casando lá. Uma dessas mulheres foi a Ruth e a outra a Orfa. E elas ficaram viúvas, são 3 viúvas, Noemi com suas 2 noras. Noemi então ouviu falar que lá na terra de Belém de Judá, o Senhor havia olhado para aquela região e novamente havia pão ali. O povo tinha o que comer naquela região novamente. Então ela decide voltar. Ela falou, vou voltar para o meu povo, porque a coisa não está boa aqui para mim. Perdeu o marido, perdeu os 2 filhos. Imagine você, irmãos, a dificuldade, o sofrimento daquela mulher naquela região, visto que nós sabemos que se hoje já é difícil para uma mulher perder o seu marido, perder os seus 2 filhos, ficar sozinha, imagine naquela época onde mulher não tinha vez, mulher não podia trabalhar, não podia possuir nada. Era muito difícil a situação de Noemi, ninguém questiona o sofrimento que aquela mulher passou. O sofrimento dela era tão grande que quando ela chega em uma cidade, ela tende a até querer mudar de nome. Quando as pessoas olham para ela e começa a se compadecer dela, ela fala assim, olha, não me chame mais de Noemi não, me chame de Mara. Tamanho é a amargura do meu coração. E aqui nós aprendemos muito com Ruth. Ruth, no entanto,
decide que não irá abandonar a sua sogra. Orfa se levanta e ouve o conselho da sua sogra quando diz para elas assim: olha, minhas filhas, eu não tenho nada mais a oferecer para vocês. Os meus filhos morreram, eu não tenho mais idade de ter outros filhos, eu não tenho nada mais a oferecer a vocês. Volte para a casa do pai de vocês e lá com certeza os pais de vocês irão receber vocês. Orfa se levanta, ouve o conselho da sua sogra, mesmo chorando, triste pelaquela situação, vai embora. Ruth, porém, decide que não vai ficar com sua sogra. E mesmo que ela insista para que Ruth vá, Ruth decide ficar, e é onde ela recita esse texto aí que nós acabamos de ler. E fala para a sua sogra assim: olha, não insista, porque eu não vou te deixar. Aonde você for, eu vou. Aonde você dormir, eu durmo. Aonde você comer, eu como. O seu povo é o meu povo. O seu Deus é o meu Deus. Irmãos, eu tenho certeza que esta palavra ecoou no coração de Deus. Quando ela decidiu abandonar o seu povo, os deuses a quem ela servia antes, e resolveu seguir Noemi em amor a esse Deus. Porque agora ela tinha conhecido esse Deus. Ela não mais queria voltar atrás. Ela agora conhecia o Deus de Israel e ela decidiu então seguir a Noemi. E indo lá para sua terra, quando elas chegam lá, Ruth toma algumas atitudes que nós temos muito que aprender com elas. A primeira atitude que Ruth tomou foi que ela tinha todos os motivos para viver reclamando. Noemi estava ali chorosa, amargurada, reclamando. Ela tinha motivo sim para reclamar. Quem discute contra isso, né? Com certeza, uma mulher triste, amargurada, tinha todos os motivos do mundo para reclamar. No entanto, ela decide servir ao Senhor, abandonar os seus deuses e decide servir ao Senhor e acreditar que não vai ser de ruim na vida delas, mas que pode ser sim diferente. E ela toma o segundo princípio que nós aprendemos com Ruth. Ela é uma pessoa de atitude. Ela tomou atitude. Quando chegou naquela região em que Noemi morava antes, ela era uma estrangeira, uma pessoa que não tinha relacionamento nenhum naquele lugar, não conhecia ninguém. No entanto, ela toma uma atitude e fala assim: não, eu vou trabalhar. Fala com sua sogra: olha, eu vou trabalhar, vou procurar algum emprego, eu vou sair, eu vou procurar um meio de nos sustentar. Noemi então permite que Ruth vá, porque havia naquela região um homem chamado Boaz, e naquele momento estava havendo uma grande colheita, e Ruth então decide ir lá atrás dos segadores e pedir para eles: olha, deixa que eu vá atrás, recolhendo as espigas. E eles permitem que Ruth recolham as espigas após. Quando Boaz chega, que vê Ruth lá no campo, fala assim: olha, mas quem é aquela moça que está ali? Aí o chefe, né, daqueles homens que estavam trabalhando, fala assim: olha, aquela ali é a moça que veio com Noemi, a nora dela, e ela pediu para poder trabalhar aí, e nós deixamos ela colher as espigas. Boaz então manda chamar aquela moça, Ruth, e fala para ela assim: olha, o que você fez foi muito bonito. Estou falando com as minhas palavras para que você entenda, tá, irmão? O que você fez foi muito bonito. Você resolveu cuidar da sua sogra e vir com ela. Então, eu quero dizer para você que você pode ficar aqui junto com as minhas moças trabalhando. Você pode colher o que você quiser. Come aqui conosco. Deu comida para ela, deu bebida para ela. E ela, comendo, guardou ainda do que sobrou e levou para sua sogra. E diz a palavra de Deus, quando ela voltou para casa, ela levou uma grande quantidade de alimentos que ela havia colhido. Ruth não ficou murmurando, Ruth não ficou reclamando, Ruth não ficou se achando uma coitadinha. Ela levantou e foi procurar um meio de se sustentar diante daquela dificuldade.
Muitas vezes acontecem problemas conosco, né, irmãos, que a nossa vontade é de parar mesmo, de chorar, de reclamar, muitos até culpam a Deus por tal situação. Ruth, no entanto, ela levantou e tomou a atitude de ir trabalhar e procurar sustento para ela e para a sua sogra. E ainda um terceiro ponto que eu gostaria de comentar com os irmãos sobre Ruth é a humildade dela. Quando Boaz chama ela e fala com ela sobre a tamanha beleza dos atos dela, do que ela havia feito pela sua sogra, ela se humilha, ela baixa a sua cabeça, diz o texto, e fala assim: mas quem sou eu? Uma estrangeira, alguém que não tem nenhuma importância, e o Senhor olhar para mim e se compadecer de mim e me oferecer todas essas bênçãos como o Senhor tem feito. Ela não se importou de ser humilhada naquele momento, de dizer que ela era uma estrangeira, que ela estava precisando colher aquele alimento, porque ela não tinha o que comer. Muitos de nós, às vezes, estamos passando por dificuldade e temos a dificuldade em nós mesmos de aceitar qualquer tipo de emprego. Esse tipo de emprego eu não trabalho. Isso eu não faço. Eu não tenho coragem de pedir ajuda. Eu não tenho coragem de contar para ninguém este tal problema. Nós precisamos aprender com Ruth. Ela foi humilde. E esta humildade foi observada por Boaz e resolveu então abençoar a vida dela. Outro ponto importante que nós observamos na vida de Ruth foi a obediência. Quando Ruth volta para casa e conta para sua sogra Noemi o que Boaz havia feito, que ele havia percebido ela, ajudado, dado alimento, água, Noemi então tem uma ideia, porque Boaz era um parente próximo do marido de Noemi. Ele era um remedor, ele seria um dos remidores de Noemi. Porém, Noemi já estava de idade avançada, então Noemi dá algumas dicas para Ruth. Fala: olha, toma seu banho, veste a sua roupa, se perfuma, vá e à noite, quando Boaz estiver já deitado, após ter comido, deitado para dormir, você vai e se deita aos pés dele. E talvez este conselho às vezes pode até parecer estranho para mim, para você. Fala assim: nossa, mas o conselho de Noemi foi meio cabuloso. Mas isso era um costume daquela época, irmãos. Quando um parente morria, o outro parente mais próximo tinha direito de resgatar aquela mulher para ele, casar-se com ela. No entanto, Boaz, quando percebe que Ruth está ali, fala com ele: olha, existe um outro antes de mim que tem o direito de te resgatar. Mas vamos fazer o seguinte: se amanhã eu conversar com ele e ele não fizer isso, tenha certeza de que eu farei. Ruth, então, voltando para a sua sogra, conta tudo o que havia acontecido, e a sua sogra falou: fique tranquila, porque essa noite ainda, esse dia antes que chegue a noite, ele vai tomar uma decisão. E foi isso que aconteceu. Ruth obedeceu a Noemi com a ordem que ela havia dado, as instruções que ela havia dado, sem questionar. Apenas obedeceu. Mesmo ela não sendo daquela região, mesmo ela não entendendo aqueles costumes, ela foi e fez o que sua sogra havia orientado. Muitos de nós, irmãos, temos dificuldade em obedecer. Às vezes o Senhor nos dá uma ordem e nós temos muita dificuldade em obedecer. Fala: mas será? Será que é verdade? Será que o Senhor está realmente mandando isso? Nós temos dificuldade em obedecer às nossas lideranças, às nossas autoridades. Às vezes está nos instruindo, nos dando alguma orientação, passando para nós algumas informações. Nós temos dificuldade em obedecer. E nós temos aqui um grande exemplo com Ruth, a obediência. Ela obedeceu a sua sogra e fez conforme a sua sogra havia orientado a ela. E no final dessa grande história é que Boaz, conversando com o remidor de Ruth, que teria o direito à remissão dela,
deu a ele o direito de remir Ruth, se assim ele quisesse, e Ruth então casa-se com Boaz, tem um filho. Consequentemente, a sua sogra Noemi também participa disso tudo, porque Ruth amava Noemi e leva Noemi para junto de si. O Senhor abençoa Ruth de maneira sobrenatural, por causa da obediência dela, por causa da humildade dela, por ela ter ouvido a voz da sua sogra, por ela ter decidido servir ao Senhor, abandonado os seus deuses anteriores e ter servido ao Senhor. Muitos de nós, irmãos, temos uma grande dificuldade. Às vezes, quando chega um momento difícil na nossa vida, em vez de nos aproximarmos do Senhor, de decidirmos mais ainda estar próximo do Senhor, nós voltamos atrás. Muitos abandonam a fé, voltam aos seus deuses anteriores. Enquanto que Ruth aqui nos dá um grande exemplo. Quando chegou o momento da dificuldade, que ela tinha tudo para desistir, ela mais ainda se agarrou ao Senhor, se agarrou à sua sogra, amou a sua sogra, amou o Senhor, e o Senhor fez grande diferença na vida da Ruth. Por causa do amor dela ao Senhor, amor à sua sogra, pela sua humildade, pela sua obediência, Deus colocou simplesmente o nome de Ruth na genealogia de Jesus. Ruth é a bisavó de Davi e de Davi veio Jesus. Coisa maravilhosa, né, irmãos? Quando você decide servir ao Senhor, quando você escolhe estar fazendo a vontade de Deus, quando você escolhe estar ali ao lado do Senhor, cumprindo todo o propósito que Ele decidiu para você, você com certeza será abençoada. O Senhor tem muito para nós, se nós decidirmos obedecer ao Senhor. E eu gostaria de concluir este momento com uma pergunta para você. O que você precisa abandonar do seu pecado para entrar na história de Cristo? Tem alguma coisa aí que você precisa abandonar? Ruth abandonou tudo, abandonou o seu povo, abandonou os deuses que ela tinha e foi servir ao Senhor. O que você precisa abandonar? É uma palavra que eu gostaria de deixar para você meditar aí nessa noite. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por este momento em que meditamos na Tua Palavra. Fale conosco de maneira especial. Queremos entender a Tua vontade para conosco. Queremos saber qual o propósito que o Senhor tem para nós e obedecer ao Senhor. Nos ajude, Senhor, a sermos obedientes à Tua vontade, para que possamos ter esta comunhão com o Senhor e termos uma intimidade cada dia maior e vontade de fazer a Tua vontade. Em nome de Jesus que nós te louvamos, te agradecemos por este momento. Amém.